E ó, hoje é dia do quadro Direito de Família e o Ver Mais recebe o advogado Renan Beltrame Silveira. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente já está aqui para tirar suas dúvidas, ajudar a solucionar aqueles problemas que a gente já não consegue mais resolver em casa. Então participe com a gente, tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp 4888-226543. Doutor, já chegou muita pergunta, vamos começar por essa aqui. Eu tenho uma dúvida, gostaria de ser sanada. Foi estipulado pelo juiz que eu deveria pagar um valor fixo de pensão alimentícia por mês. Mas eu fiquei desempregado, quero saber como posso fazer o pedido para esse valor ser reduzido, tendo em vista que eu não estou trabalhando. Correto. O caso é muito simples, ele vai ter que consultar um advogado para propor uma ação revisional de alimentos. Vai levar para o advogado a documentação, olha, eu trabalhava, ganhava tanto de salário, remuneração, estou desempregado, não posso mais arcar com esse valor de pensão alimentícia, vai ter que ser proposto uma ação para rever esses alimentos. Então o juiz vai analisar agora quanto que o pai ganha, ou a mãe, e para ver quanto é que ele vai fixar o valor da nova pensão. Ok. Doutor, uma pergunta que mais parece caso de novela. Eu gostaria de saber qual é a forma de deserdar. Como é que eu devo fazer? Eu quero deserdar 2 filhas, já que elas me abandonaram. A legislação ela é bem específica na questão de deserção dos filhos. É possível fazer, Por um caso muito comum que nós temos é quando o filho comete um crime doloso contra o ascendente, o pai ou a mãe, Um caso da Suzane von Richthofen, por exemplo. Ela foi deserdada do inventário do pai porque ela matou os pais, Então, um caso muito comum, assim. Então, tem que analisar, nesse caso dessa telespectadora, qual é a situação de abandono, o que aconteceu mesmo, para verificar um possível pedido de deserção. Doutor, uma situação bem específica. Gostaria de saber do direito de família. Minha cunhada vive com um homem há mais de 10 anos. Ele fez um papel passando a casa onde eles moram para o nome dela. Só que ele não se divorciou da outra mulher quando ele pediu a separação. A ex não aceitou e ele tem 2 aposentadorias. A segunda mulher tem direito a uma delas? Como é que fica? Esse caso tem que ser analisado um pouquinho a pouquinho. Primeiro, a situação dele ser casado ainda, me parece que já não acontece faticamente. Então, o divórcio dele na vida prática já não acontece. Então, é como se ele estivesse separado. Não legalmente, deveria regularizar a situação, mas não está. A segunda esposa vive em união estável há mais de 10 anos. Então, teoricamente, é comprovado. A segunda esposa é que vai ter direito a inventário, a bens, pensão e assim por diante. Ok. Doutor, eu quero lembrar o pessoal que não mande áudio, tá? A gente não consegue ouvir os áudios aqui, só escrevendo mesmo, tá? O processo de reconhecimento de paternidade, é sobre isso a pergunta. O pai nunca vai ser encontrado, pois sempre alega que está viajando. O que pode ser feito nesse caso, doutor? É um problema muito difícil de resolver. Quando a mãe ingressa com a investigação de paternidade, ou o próprio filho, vai ingressar contra o possível pai, vai entrar com um pedido com o juiz vai mandar citar, para dar conhecimento ao possível pai de que tem uma ação tramitando. Se o pai foge da citação, se o pai está sempre viajando, há meios possíveis do judiciário para fazer a citação do pai. Então ele pode fazer uma citação por hora certa, que é citar quase que na pessoa do vizinho, vai avisar o vizinho, olha, o oficial de justiça estive aqui em tal horário, então amanhã eu vou vir aqui de novo, avisa o vizinho. Se não acontecer isso, pode fazer uma citação por edital, que é basicamente publicar num jornal que tem um processo rolando e aí a pessoa, normalmente, é difícil, mas verificar que tem aquela citação por edital. Então, assim, o judiciário tem meios para conseguir citar a pessoa que foge da citação. Sim. Por exemplo, é possível. Acontece, por exemplo, de os avós, daqui a pouco, se o pai não tem renda, os avós terem que arcar com isso também? Acontece, dos alimentos acontece, é muito comum. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pai, não tendo condição, aprovando que o pai não tem condição, às vezes o pai morreu, às vezes o pai não tem condição, os avós podem ser acionados para pagar os alimentos para o neto. Muito bem. Ainda sobre o assunto, eu queria saber como é que eu faço para pedir pensão para minha filha. Ela tem 11 anos e o pai não paga, sumiu. Como é que eu faço? Ele nunca pagou pensão. Isso não é retroativo, muito né? simples. Se ela pedir agora, ela consegue daqui para frente. Daqui para frente, exatamente isso. Os alimentos não vão retroagir. Daqui para frente, ela vai constar um advogado, vai levar os documentos que precisa da menor, para ingressar com o pedido. O juiz vai deferir os alimentos dali para frente, vai mandar citar o pai, verificar a condição do pai de pagar os alimentos, verificar a necessidade da criança em receber aqueles alimentos e assim vai andar o processo. Muito bem. Fiquei com metade da casa e terreno na separação. Ele mora na casa, eu não moro. Como é que eu posso fazer a escritura da minha parte, já que a casa não tem escritura, mas a gente mora há muitos anos nessa casa?
situação tem que verificar. Estou percebendo que tem uma casa de posse, né? Pode ser feito um contrato, a telespectadora pode analisar, ver se não tem como fazer uma ação, às vezes, de uso capião para regularizar a escritura do imóvel, fazer a averbação no nome dos dois, né? Tem que verificar uma certa situação, mas normalmente um contrato se resolve. Muito bem. Doutor, tenho um filho adotado só no meu nome, só que eu vivo com a minha esposa há 7 anos. Casamos no civil recentemente. Como é que eu faço para o nosso filho ter o sobrenome dela também? Lembrando que somos 2 mulheres, é um casal homoafetivo. Que muito bom. É muito bom esse caso, que está vindo assim, desenvolvimento de casais homoafetivos para as relações de adoção, alimentos, pensão, casamento. É um pedido de adoção. Na verdade, é comum, né, o cônjuge adotar o filho do companheiro. Nesse caso, uma delas vai adotar a filha da outra. Então, um pedido no juiz para fazer a adoção com a concordância da mãe, né, é possível, é bem simples de se fazer. Doutor, uma pergunta, estou tentando entender, da Magali. Minha filha tem 8 anos e a pensão dela não aumentou. Ela quer saber por que não aumenta. Tem que verificar o caso. Elas dizem assim, eu já falei com o advogado e ele disse que foi o que o juiz decretou. Em geral, quando a criança vai crescendo, as despesas vão aumentando e tem que ser revisto esse valor? Em geral, quando tem uma sentença, o juiz vai fixar os alimentos, tem 2 modos de fixar. Ou ele vai fixar com base no percentual do salário mínimo, então aquela criança vai ganhar 50, 1, 2, 3 salários mínimos e a cada ano o salário mínimo aumenta. Ou então aquela criança vai ganhar um percentual em cima da remuneração do pai. Quando o pai trabalha, é funcionário público, tem carteira assinada. Então se ela colocou 50% do salário do pai e o pai durante todos esses anos não aumentou o salário dele, não tem como aumentar os alimentos. Agora, essa mãe verificando que aqueles alimentos que estão sendo pagos não são mais suficientes para a filha, ela pode ingressar com uma ação revisional de alimentos para revisar esse valor e falar, olha, estou precisando mais. Ok. Pergunta de uma telespectadora. Oi, meu marido paga pensão para 2 filhos. A mãe, que ficou com a guarda, não cuida. Quem cuida é a avó materna. Ela também tem que ajudar com alguma coisa, alguma renda? Eu acho que ela se refere não à avó, mas à mãe, provavelmente, né? Sim, o dever de pagar alimentos, na verdade, é de ambos os pais, né? 50% seria de cada um. Então, se o pai paga 50% do valor, a mãe deve arcar com os outros 50%. Normalmente, a mãe, que tem a guarda da criança, arca com mais despesas, porque mora com ela, tem luz, tem telefone, tem colégio. O pai, que paga a pensão, paga alimentos, mas acaba diminuindo um pouco esses valores, né, os gastos da criança. A mãe que tem a guarda acaba verificando um pouco mais. Mas, assim, verificando que a criança não está sendo bem cuidada, pode ser proposta uma ação de alteração de guarda, por exemplo, verificando que essa criança está com a avó, alguma situação nesse sentido, para revisar os alimentos. Doutor, tem pergunta de uma mãe aqui que diz o seguinte... acabei perdendo aqui, tem gente ligando, gente, não liga que nos atrapalha aqui na leitura. Vamos lá. O meu ex paga pensão por 3 meses e fica de 6 meses até 1 ano sem pagar. Ele alega que está sem trabalho, o valor foi estipulado em R$250. Quando ele paga, é só 200. Está errado, né, doutor? O que essa mãe pode fazer? Não é que está errado, tem que verificar primeiro quanto que o juiz fixou. O que está errado é o pai pagar esses períodos, poucos períodos, e ficar tanto tempo inadimplente. Mesmo a alegação de que ele está desempregado não justifica não pagar os alimentos. Ela disse que foi estipulado R$250. Aí quando ele paga 200. É a Rosana Machado, de Palhoça. Obrigada pela participação. O que a Rosana tem que fazer é fazer uma execução de alimentos, né? Se os alimentos estão insuficientes, vai entrar com uma ação revisional para aumentar esses alimentos. Os alimentos que estão atrasados ou que o pai deixa de pagar, ela tem que entrar com uma ação de execução de alimentos. A execução de alimentos tem 2 modos. Ou vai penhorar bens que a pessoa tenha, ou então vai fazer o rito da coerção, que é o rito da prisão. Então, vai citar o devedor para pagar os alimentos que estão atrasados. Se ele não pagar, ele pode ficar de 1 a 3 meses recluso, de forma para coagi-lo a pagar esses alimentos atrasados, o que não exime ele de não pagar os alimentos. Ok. Meu ex deixou a casa para mim, mas não quer pagar pensão. Ela provavelmente está se referindo à pensão dos filhos, né? Pode ser dos filhos ou pode ser do cônjuge também, né? Que também acontece. Se for para os filhos, é muito comum. É só entrar com uma ação de alimentos para fixar um valor para a criança. Se for alimentos entre adultos, né, do ex-cônjuge que saiu de casa, ou da ex-esposa, do ex-marido, o juiz vai precisar analisar a necessidade dessa esposa ou do marido receber esses alimentos. Então, verificar se trabalha, se tem necessidade para receber, porque tal período não vai ficar ad eterno esses alimentos. Ela está falando aqui que é a pensão dos filhos, realmente, dos filhos. menores então, de idade. Uma ação de alimentos resolve.
Muito bem. Aqui, ó, morei junto com o pai dos meus filhos. Quando eu o conheci, ele já tinha o apartamento onde moramos. Estamos nos separando e eu quero morar aqui. Ela diz isso, né? E abrir mão da pensão alimentícia. Eu tenho esse direito? Se ela fizer um acordo com o pai e o pai concordar com isso, é uma situação. Legalmente falando, ela não tem direito ao apartamento, porque ela casou depois que ele já tinha construído esse patrimônio. A não ser que ele tenha casado com um regime de comunhão universal, onde tudo vai se partilhar, aí é muito diferente. Mas se for o regime de comunhão parcial de bens ou se for a união estável, o que ele já tinha antes de iniciar essa relação é dele, não vai ser partilhado. Então, se ele bater o pé e disser que não, a casa é minha, você não vai morar aqui, lamentavelmente ela vai morar em outro lugar. Não tem o que fazer. Meu esposo ainda é casado no papel, nós estamos juntos há 14 anos. E o que acontece se acontecer algo com ele, quem tem direito? Ele tem que regularizar essa situação. Era muito comum as pessoas se separavam de fato, não separavam, divorciavam legalmente e ficava constando a averbação do casamento lá no registro. Então tem que legalizar essa situação. Como ele está separado de fato há muitos anos, tem que levar esse conhecimento para o juiz, para uma eventual situação, mostrar quem é a nova companheira. Mas isso depende de prova. Então, o ideal é sempre regularizar essa situação. Às vezes é comum de não regularizar essa situação e a atual companheira passa a ser chamada de concubina. Ela fica como a amante do caso. Então isso é complicado. O melhor mesmo é regularizar a situação do divórcio. Muito bem. Meu marido paga pensão para a filha do primeiro casamento, mas já tivemos 2 filhos juntos agora. Ele pode pedir a redução da pensão, que é de 20%, já que temos mais 2 filhas? Pode pedir a revisão dos alimentos, né? E o juiz vai analisar, ver quanto o pai pode pagar e aí ele pode reduzir esses alimentos. Normalmente, os juízes fixam um valor igualitário entre os 3 filhos, nesse caso, né? Então, provavelmente vai conseguir baixar os alimentos do primeiro filho. Eu tenho um filho e me separei logo depois de engravidar, né? Logo depois de darem a pensão, né? De decretarem o valor da pensão. Correto. Hoje ele está preso, então não paga a pensão, não teve direito ao auxílio reclusão devido a mais de 1 ano não ter registro, enfim. Certo. Como é que fica a situação dessa mãe? O auxílio reclusão ele é concedido para os trabalhadores que contribuem com o INSS, né? Então, se ele não tinha contribuição, realmente não vai receber esses alimentos, né? Essa possibilidade. Tem que verificar aí uma possível ajuizamento de ação ou contra os avós, já que o pai está impossibilitado de pagar porque está no regime, né, fechado, então não tem como trabalhar, para verificar o que a mãe consegue buscar de alimentos. Realmente, contra o pai, por hora, ele não vai conseguir pagar porque está preso, mas não impede ela, se ele já tem um valor fixado, de executar. Ok. Doutora, a Laura diz que está se separando e é sócia também da empresa, com o marido, né? Se ele ficar com a empresa, ela pode pedir uma pensão vitalícia? Ela pode pedir a pensão. Vitalícia é mais difícil. Ela, como sócia da empresa, vai ter direito às cotas da separação. Uma pensão vitalícia é muito mais incomum hoje em dia. Normalmente, para as mulheres que são mais novas, que estão separando, o juiz analisa, vê se realmente a esposa vai precisar daqueles alimentos. Há casos que eles fixam realmente uma pensão, mas por determinado prazo. Não fica vitalício. Okay. É mais difícil. Doutor Renan Beltrame Silveira, a gente agradece a sua participação e a sua participação, viu? Teve muita pergunta e infelizmente não vai dar tempo da gente responder a todas. Até a próxima, né? Obrigado. A gente se encontra no próximo quadro Direito de Família. Obrigada, doutor. A seguir, a programação da Semana do Folclore em Florianópolis. A gente fala das rendeiras, de boi de mamão. Tem muita coisa boa e linda por aqui, tá? Fica com a gente que ver mais já volta.